Paz e graça, meus irmãos. Bom dia. Primeira epístola de João, capítulo 5. Olha só que interessante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos ou pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus e o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água, sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Entendeu? O próprio texto aqui está falando da nossa fé em Jesus, né? E as consequências dela. E o tempo todo está falando de Jesus e do próprio Deus enviar o seu Filho. E aí a testificação, que testificam todas as coisas, é a água e o sangue. Não é isso que está dizendo aqui, ó? É aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica. Nós sabemos que Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. E nós sabemos que Jesus, ele era o Verbo, o Espírito, que desceu e se fez carne. Então, o Verbo, a verdade, desceu e se fez carne. E agora tem um equívoco no verso 7 que nós deveríamos prestar atenção. É um erro de tradução aqui, ou não sei se foi proposital. Prefiro acreditar que foi um erro de tradução. Olha o que o verso 7 diz aqui, ó. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um. Mas se você for para o original, que depois eu vou deixar aqui, ó, para você ler, você vai ver que não é assim que está escrito. Vai estar explicando como falou no verso 6 anterior. Os que testificam é a água, o sangue, certo? A água, o sangue. É ali que está falando. E o Espírito, se eu não me engano. Depois eu vou postar o verso aqui no grego para vocês verem. Então veja que o verso 7 foi colocado de propositalmente ou erroneamente desta forma. Mas mesmo que tivesse, leia o texto, continue. Vê se está falando de 3 pessoas. E 3 são os que testificam na terra. Olha lá, ó. O Espírito e a água e o sangue. Que o 7 era para estar escrito assim, da mesma forma. Na tradução, porque no original está, conforme está aqui. E esses 3 concordam num. Eles são unânimes. Olha o que vai dizer o 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, de que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ou seja, o Pai deu o testemunho do Filho e o Filho do Pai. Olha só, 2 pessoas o tempo todo, desde o primeiro verso até agora. 2 pessoas. E aí vai dizer aqui, ó, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna é esta, está em seu Filho. Deus, o Pai, nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no Filho. 2 pessoas. Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Novamente, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho do Pai, que é Deus, não tem a vida. Verso 13, para finalizar. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Do Filho, Jesus Cristo, de Deus, Pai. Certo? Então, texto está falando de 2 pessoas e está falando da testificação da água, do sangue e do Espírito, que é através de Cristo ao vir à Terra. E todos que crê nele
tem vida eterna e está no Pai. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.